esse lado de ensinar fotografia, não só o lado de pensar a respeito da fotografia, mas o lado de uma didática, digamos assim, ele para mim funciona como dimensão do que é minha pesquisa, assim, como uma parte integrante do continente do que é toda a minha pretensão artística e, no fundo, a ideia de ensinar tem muito a ver com uma dinâmica de, a partir daí, conseguir me escutar e conseguir, de fato, aprender. A parte que eu tenho com esse lado pedagógico da fotografia sempre... É muito mais de uma espécie de performance do que uma didática que almeja um fim, que consegue, de fato, ensinar alguma coisa. Eu estaria muito mais do lado de um provocador do que de um professor, de fato. Assim. Dentro da proposta da linha curatorial que o MUF me propôs, o desafio é lidar com o limite da linguagem fotográfica, por assim dizer. Eu entendo que a ideia é dizer que, na hora em que você tenta enquadrar a fotografia como uma linguagem, ela se dá como inquieta ou insatisfeita. Parece que a fotografia precisa flertar o tempo todo, não só com o mundo, mas com as outras formas de comunicação, para ela conseguir se definir, se estabelecer. Assim, é uma certa competência ou natureza da fotografia, o fato dela não se dar para definições fáceis, ser polissêmica. Então, eu acho muito instigante, principalmente porque se meu objeto de pesquisa é a própria fotografia, eu tenho uma espécie de exercício de tentar me deslocar dela sempre que possível. Então, se termina que eu puxo outras linguagens para um entendimento maior sobre esse meu objeto. Talvez seja, entre as linhas propostas no Vivência, essa seja a que menos se cobra definições. Sim? De fato, ela pode se dar num campo absolutamente experimental. Me parece que as outras linhas que tratam sobre memória, ou documento, ou arquivo, me parece que elas estão locadas em certas pretensões de resultado e coisas assim. A minha, eu estou aqui para desmanchar, né? Para, de fato, tirar qualquer fronteira que venha enrijecer lá a ideia e lá a concepção da fotografia. Assim. Então, tem uma ideia... Inclusive uma ideia fundamental do MUF, que é apostar num processo. Isso, para mim, foi o que eu achei mais deslumbrante. A ideia de que nem mesmo o CDF sabe aonde a gente vai chegar, mas o fato é a gente precisa se ater à vivência desse encontro e das pessoas que vão se integrar, os 40 artistas que estão colando aí na gente. Eu tenho a impressão que o maior trabalho vai ser justamente de se despir ou de frear, de frenar as expectativas. Por exemplo, sabe-se que existe uma exibição no final do projeto. Nós outros vamos culminar com uma exposição. A ideia de exposição como instituição, tipo, estou a exponer no segundo andar, no terceiro, é algo que a gente pode perceber a ideia de exposição muito mais como um verbo, como uma atitude de se expor pessoalmente, muito mais do que a ideia... Um processo artístico não necessariamente culmina numa obra. Né? Essa ideia de que nós outros somos artistas porque vivemos numa espécie de produção quase que industrial de feitura de obras, num projeto como esse, ele pode ser, inclusive, uma máxima a ser criticada. Quer dizer, eu não estou aqui para montar uma exposição que coleciona um número X de obras. Eu estou aqui
para mim, contaminar do que seria um processo artístico, né? Nesse sentido, talvez a grande obra seja do próprio CDF, né? Seja do próprio MUF como tal, né? Toda a força que eu puder colocar aqui dentro vai ser justamente para evitar conclusões, para quebrar pretensões de trabalhos formatados. Eu acho que essa vai ser a maior das ideias, assim. A fotografia é uma cultura, é um dispositivo cultural. O fotógrafo, ele tende a ter um papel provisório historicamente. Ele tende a ter um papel histórico. A gente acha que a fotografia é sempre produto de uma ação humana, que no caso é um fotógrafo que vai lá e clica. Na verdade, os papéis dos fotógrafos eles vão inclusive mudando no decorrer da história, né? As necessidades, a performance, né? O fotógrafo é como se fosse uma manifestação provisória dessa linguagem que eu acho que vai ficando cada vez mais fundamental para a vida contemporânea, não só por questões que são puramente comerciais, mas eu acho que existem questões mais profundas assim que permeiam e que determinam a importância da fotografia. Então essa inversão, por exemplo, de que o fotógrafo é apenas uma manifestação provisória dessa linguagem, já coloca uma coisa sobre o limite da fotografia, é toda vez que você acha que você tem algum poder ou determinação sobre ela. Por exemplo, em dias atuais, eu acho que a gente é muito mais objeto da fotografia do que a fotografia possa ser objeto da gente, né? No sentido, se há essa dicotomia entre sujeito e objeto, talvez no mundo contemporâneo o sujeito seja a fotografia e a gente seja mero em dias atuais. A fotografia ela surge como uma espécie de necessidade